Olá a todos, o Andar de Moto está na apresentação internacional da Triumph Tiger 1200 no Algarve. Foram 5 anos de desenvolvimento de uma máquina que pretende romper com o passado. Os números são impressionantes, são menos 25 kg a nível de ciclística e o T-Plane tricilíndrico com a cambota desfasada utilizado no modelo 900 apresenta valores respeitáveis, os 150 cavalos e os 130 Nm. Como é paradigma da marca, divide a família pela estrada com os modelos GT e divide o fora de estrada com os modelos Rally. As versões Pro apresentam as suspensões Showa semi-ativas e depois temos um regresso ao Numa Explorer, onde temos um tanque de 30 litros, um depósito de 30 litros para autonomias muito desejáveis. Vamos ter 2 dias inteiros, um dedicado ao asfalto e amanhã um dedicado ao fora de estrada. Vamos ver como é que elas se comportam e se cumprem o prometido, a moto mais ágil da categoria. Depois de muito anunciada, finalmente conseguimos testar uma moto que representa um dos mais ambiciosos projetos da marca inglesa. A Triumph Tiger 1200 chega com pompa e circunstância, numa evolução extrema em relação ao último modelo. Significativamente mais leve, mais potente e com múltiplas personalidades para agradar o mais exigente dos clientes, a premissa é simples: tornar-se referência em termos de desempenho e desafiar a concorrência direta. Começámos o primeiro dia dedicados inteiramente ao asfalto. À porta do hotel, tínhamos uma armada de GT Pro e GT Explorer prontas para rasgar a Serra Algarvia. A nova Tiger 1200 sente-se imponente, mas não intimida. Desde que a retiramos do descanso, percebe-se o cuidado na distribuição de massas. Há um equilíbrio nos volumes, uma sensação de facilidade nas manobras mais lentas que nos agradou de imediato. O triângulo de condução da GT Pro foi pensado para evitar ser extremo. O confortável assento tem um encaixe estreito, permitindo um bom contacto com o solo, e o guiador não se apresenta exageradamente largo nem distante. Confortável, aprazível, quase familiar, convidativo a seguir mais um guia inglês piloto de road racing numa das melhores zonas de estradas do país. E que glorioso dia se mostrava! Uma passagem rápida pelo bonito ecrã e rapidamente ficamos viciados no grafismo quase tridimensional estreado na Speed Triple 1200, onde o destacado conta-rotações dança para os lados para nos dar a escolher os mapas de condução. Todos com settings específicos de resposta motriz e afinação de suspensão. Os parâmetros e as variáveis a estudar eram tantas que decidimos escolher o mais agressivo, o Sport, que não fosse o inglês voador querer desaparecer de vista. E assim começou uma sinfonia onde a Tiger 1200 era o maestro, as estradas da Serra do Caldeirão o virtuoso violinista e eu era o frenético rapaz do bombo. Só tinha de esperar o momento certo para acertar o compasso e fazer parte da magia. Esta analogia serve para vos dar uma imagem do quão fácil é fazer parte da condução desta nova peça de engenharia da Triumph. Por mais brutos que sejamos no acelerador, inexperientes nos timings das travagens ou demasiado otimistas no acerto das trajetórias, ela mantém a compostura. A ciclística tem um comportamento absolutamente fabuloso. Grande parte deste brilhantismo advém das novas suspensões. Para além da constante modulação da compressão e extensão, trabalhadas ao milissegundo, as funções de anti-enfundamento na travagem, ajuste automático da pré-carga e controle de transferências de massa transformam a experiência de pilotagem de forma significativa. Para além das parametrizações associadas a cada modo de condução, a compressão consegue ser afinada em simultâneo nos 2 eixos, não individualmente, ao gosto do condutor, num gradiente de desportividade/conforto, seja no cenário de asfalto ou fora de estrada, para aqueles que querem ainda trabalhar mais o algoritmo. A Triumph Tiger sente-se sempre plantada, com filtros educados o suficiente para não sentirmos as forças a que o chassi está sujeito. O facto de os radiadores montados nas laterais darem espaço a uma posição do motor mais próxima do eixo da frente dá-lhe um cariz mais incisivo, permitindo uma maior confiança no ataque das jantes a 9 polegadas nas entradas em curva. Se a agilidade era o mote proposto pela marca de Hinckley, estão absolutamente parabéns. As soluções ciclísticas encontradas tornam-no numa máquina altamente competente. Só no novo quadro foram ganhos 5,4 kg em relação à geração anterior. Claro que nenhum esqueleto dança se não ouvir a música certa. O novo tricilíndrico de 1160 cm3 aproveita a tecnologia T-Plane desenvolvida na 900. A cambota desfasada transforma a suavidade do tricilíndrico num compasso típico de outras arquiteturas, favorecendo a sua tração e capacidade de resposta. Na prática, a sua linearidade faz com que ao longo de toda a faixa de rotação sentimos uma aceleração contundente. As saídas de curva podem ser feitas a uma mudança acima e há toda uma vida no último terço do conta-rotações, tal não é a disponibilidade. A Tiger 1200 tem um motor com M grande e a sua capacidade de se adaptar ao estilo de pilotagem de cada um é o seu maior trunfo. Dá para tudo.
O bom comportamento ciclístico não seria nada sem encaixar uma unidade motriz completamente diferente. O tricilíndrico está mais redondo, mas mais compassado. A cambota desfasada permite-lhe um comportamento faseado em que se assemelha um híbrido entre a linearidade de um 4 cilindros e o compasso de um bicilíndrico. Tem saída nas curvas, consegue ter travão motor, vibrações muito poucas, que era um dos fatores que temíamos, e gostávamos de um pouco mais de suplesse na parametrização do acelerador. Quando aconchegamos o acelerador em curva, sobretudo no modo mais desportivo, no modo Sport, torna-se um pouco brusca. Nada que a ciclística não resolva, atenção, mas é daquelas motos que, andando de uma maneira fluida, conseguimos ter um gozo tremendo a brincar com a inércia e percorrendo curva atrás de curva com uma assertividade muito interessante na trajetória. Sendo que a transmissão provei patrocínio ao descanso de qualquer viajante, é certo, a parametrização do acelerador eletrónico, sobretudo no modo Sport mais agressivo, associada a uma ordem de ignição com tempos mortos, faz com que por vezes tornasse brusco o acerto do punho direito. Depois da travagem resolvida e a trajetória escolhida, os primeiros milímetros de ajuste do acelerador davam aso a um tossir em vez de superar o regresso ao movimento motriz. Nada que a brilhante ciclística não tivesse capacidade de lidar, atenção. A solução encontrada para não perder a roda do guia inglês foi rolar no mais fluido modo road, onde o punho direito ganha tolerância na atuação, e encontrar a felicidade na cadência despachada que a Tiger 1200 tão bem consegue perpetuar. E sem vibrações preocupantes em qualquer dos regimes de rotação, algo que poderia preocupar os mais puristas da suavidade do tricilíndrico convencional. Muitos dos potenciais clientes farão dela uma arma de turismo, e com todo o sentido. Confortável, com uma proteção aerodinâmica facilmente ajustável, um quick shift bidirecional suave mas assertivo, independentemente da carga do acelerador, um escape estreito permitindo malas uniformes de ambos os lados e, sobretudo, a capacidade de autonomia extra oferecida pela versão Explorer. Quando imaginamos um depósito com mais 1/3 de capacidade, estamos à espera de ver um enorme volume, uma massa disforme que nos faz questionar se o propósito não acaba por dificultar a função. Tal não é o caso. A GT Explorer esconde as suas dimensões de forma elegante e entrega extras muito interessantes do ponto de vista tecnológico. Estamos a falar, obviamente, do radar traseiro desenvolvido em parceria com o Continental, com o intuito de detecção de movimentos no ângulo morto. E aqui começou a parvoíce. Sempre que percebíamos que estávamos atrás de uma Explorer, a ideia era fazer eliminar os avisadores nos espelhos do desgraçado que seguia à nossa frente. Tudo em prol do mais criterioso âmbito jornalístico. No final do dia, as certezas avolumavam-se. A Triumph tinha conseguido criar uma moto altamente consistente no seu propósito. Consegue entregar uma performance envolvente graças ao seu novo motor, um comportamento dinâmico de excelência graças às suas soluções ciclísticas e, sobretudo, consegue ser equilibrado ao ponto de cada utilizador conseguir maximizar o seu propósito. Tenha ele um pendor mais desportivo ou turístico. Em qualquer um dos cenários, um conselho importante: tirem os avisadores dos pois-a-pés. São demasiado conservadores e não vale a pena assustar os penduras. Esquecemos de referir a travagem, certo? 2 palavras então: Brembo Stilema. É preciso dizer mais? O dia seguinte acordou com a promessa de chuva e esperávamos a versão mais preparada para o fora de estrada, a Rally Pro. O bonito esquema de cores que misturava o branco do quadro entreliça com o verde tropa do depósito aumentava a promessa de um dia em cheio. Mal sabíamos que iria terminar de um modo épico. Qualquer abordagem a uma máquina desta tipologia em terrenos com menos atrito está diretamente relacionada com a maneira como lidamos com as suas dimensões. A Tiger 1200 Rally Pro montava uns Michelin Anarchy Wild bem adaptados à ocasião, e a maior proteção de cárter em alumínio de espessura variável, assim como as proteções de motor, garantiam que, em caso de azar, não estragávamos muito o material. Os trilhos por onde rolámos foram variados, desde o mais tradicional e rápido estradão de piso compacto às subidas e descidas mais técnicas típicas do montado alentejano. A boa tração torna-se evidente, algo já experimentado por nós na irmã Tiger 900. O desenvolvimento motriz compassado permite perceber exatamente quanto terreno estamos a movimentar na roda traseira, especialmente quando queremos quebrar o atrito e fazê-la deslizar. De um modo geral, tudo aparenta ser fácil sem grande esforço, fruto de uma boa distribuição de massas, de uma boa comunicação entre piloto e máquina, sobretudo potenciada pela suspensão. Mais uma vez, as shows semiativas entregam uma sublime leitura do piso, e não são raras as vezes que o ritmo é aumentado, como se os filtros exponenciassem as nossas reais capacidades. Nas partes mais técnicas, recorremos a um truque que muitos dos que são verticalmente desafiados certamente irão utilizar: o ajuste da compressão, o tal gradiente entre desportividade e conforto,
no modo Off-Road Pro, permite baixar um pouco a moto, diminuindo também a pré-carga. Ficamos com mais fácil acesso ao solo, sem que o efeito barco a navegar da menor compressão se faça sentir em demasia. As condições hoje eram de facto complicadas e uma das mais-valias da versão Rally Pro, da versão mais fora de estrada da Tiger 1200, foram a sua capacidade eletrónica, não só das suspensões, como do controle de tração. Portanto, é um conjunto que nos embala e nos consegue ultrapassar obstáculos. Para vos dar um exemplo, uma das subidas com mais lama, primeira velocidade metida em moto consegue ganhar tração para superar o obstáculo. Impressionante. O controle das suspensões sempre mantendo o perfeito domínio sobre a máquina e um centro de gravidade que, acompanhado com a ciclística, não assusta, mas de enaltecer de facto a capacidade eletrónica da nova Tiger 1200. Quando finalmente os céus abriram e o piso se tornou enlameado, o controle de tração fez o seu trabalho sem dramas de maior, levando-nos ao colo de volta à origem. Tal não foi o dilúvio que as sessões de fotos e vídeos programadas pela marca foram canceladas. Em boa verdade, o facto de não termos tido nenhuma queda, dadas as condições, só diz bem da almofada de segurança e das competências técnicas e tecnológicas que fazem da Tiger 1200 Rally Pro uma peça de engenharia muito bem desenvolvida. Resta-nos falar de valores, de posicionamento no segmento. Os números são competitivos, tendo em conta a lista de equipamentos que oferecem. A sua transmissão por veio vem fazer com que choque de frente com a líder destacada do segmento, aquela que intencionalmente a marca de Hinckley menciona em todas as suas comparações técnicas, a BMW R 1250 GS. Nós optámos por nunca referir a mesma neste teste, pois o intuito foi ter a folha em branco o mais possível para podermos sorver todas as sensações sem preconceitos. Na certeza de que iremos trabalhar no sentido de vos entregar esse comparativo, não nos parece justo roubar tempo de antena a uma máquina que surge tão bem acabada. A nova Triumph Tiger 1200 e todas as suas diferentes personalidades merece o nosso aplauso pela audácia de se posicionar tão competitiva, completa e interessante. A capacidade que a Triumph teve em reunir o melhor de vários mundos, sem deixar de olhar para as concorrentes, poderia ter resultado numa amálgama de soluções que trabalhavam sem personalidade. Tal não é o caso. A Tiger 1200 é, por mérito próprio, das melhores trails de grande cilindrada da atualidade. E isto não é dizer pouco. São dois modelos feitos exatamente para o mesmo propósito. Dizemos dois modelos porque as características que tornam a versão estradista de compêndio eletrónico e, sobretudo, de suspensões e volumetria aperfilam-lhe o caráter estradista. No fora de estrada, esta versão Rally mostrou-nos que não só o facto de ser mais alta, mas o arsenal eletrónico, com as suspensões, com o controle de tração, com o ABS, fazem dela uma máquina muito fácil de levar no fora de estrada. Foi um teste de fora de estrada com condições muito complicadas e, de facto, a Triumph não tem que ter receios em fazer comparações e em atacar o nível máximo do mercado ou o topo de gama das vendas do mercado. A Triumph merece ter, por si própria, a capacidade de confiar que aqui tem um produto vencedor. Porque em todos os cenários que a colocámos, não houve uma altura que achámos que pudesse ficar aquém ou temer alguma rival. Chegámos ao fim de mais um teste do Andar de Moto. Não se esqueçam que temos o conteúdo completo no canal do YouTube, na revista digital e no nosso site. Até à próxima!